Olá, alunos dos oitavos anos da Escola SESI Planalto, a todos os convidados, né, que estão aqui no meu canal do YouTube. Eu gostaria de, desejar boas-vindas a vocês, que vocês aproveitem esse vídeo até o final. Bom, hoje eu preparei um vídeo em especial de interpretação de documento histórico. Às vezes o aluno está lá no oitavo ano e não sabe o que é isso ainda. A história, ela não é feita porque deu na telha de alguém, escreveu alguma coisa sobre tal assunto, né? Tal fato histórico. A história, ela se faz com análise de documentos, ou seja, de fontes históricas. E as fontes históricas são muitas, materiais e imateriais, da cultura oral, arqueológica, pinturas, seja de todos as formas, seja uma pintura rupestre, como a pintura renascentista, né? Então, a atividade de hoje, eu estou falando em especial sobre a conjuração baiana. Eu vou compartilhar um link aqui e uma análise de documento histórico sobre a conjuração baiana, ok? Então, galera, aqui essa atividade eu acho ela bem interessante, porque o próprio nome já nos informa muito, né? Interpretação de documento histórico. Quer dizer, o que você vai ler aqui, como eu falei para vocês, é fruto da ciência, da atitude científica de construir a narrativa histórica. E a narrativa histórica, ela tem que ser provada, né? Ela não é baseada em achismo, ela não é baseada em algo falso. Não, história é uma ciência, né? Porque hoje, inclusive, que a gente vive toda essa discussão de narrativas muito importante no mundo sobre o que é fato, sobre o que é fake, né? A gente vive toda essa questão de ter que ter muito cuidado com as notícias veiculadas nas redes sociais. A história é uma grata aliada nesse processo. Por quê? Porque a história, como eu falei para vocês, traz processos que são processos fidedignos, ou seja, são fontes de pesquisa, né? Daí, se você acha, por exemplo, que a Revolução, só um exemplo, né? Que a Revolução Socialista Russa foi boa, não, isso é uma coisa sua, mas os fatos relacionados à Revolução Russa e tudo que aconteceu de uma maneira fidedigna, é claro que a realidade 100% ela é inatingível, porque só quem olhou, quem viu, sabe, né, com 100% de certeza, e teve a nuance do que aconteceu, mas a história ela tenta se aproximar dessa fidelidade dos fatos, tá? Então vamos lá. Esse documento aqui que eu vou começar a interpretar com vocês, ele é um documento relacionado à conjuração baiana, tá? Então olha aqui, ó. Vou escolher uma canetinha aqui, ó. Vou acelerar dois documentos. Opa! Acho que eu vou pôr aqui algo diferente para eu fazer isso aqui para vocês. Isso. Deixa eu só apagar aqui. Usar a borracha para apagar. Vou usar o brush aqui, ó. Dois documentos. O primeiro contém artigos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, proclamado em agosto de 1789 durante a Revolução Francesa. No segundo, você encontrará trechos de um panfleto revolucionário que circulou pelas ruas de Salvador em 1798, durante a Conjuração Baiana. Leia os documentos e responda às questões propostas. Gostaria de lembrar para vocês que a Conjuração Baiana era um movimento emancipacionista, como a Inconfidência Mineira também, só que existe uma grande diferença entre as duas. A Inconfidência Mineira, os grandes representantes da Inconfidência Mineira, eles tinham uma ideia de emancipação limitada, né? Por quê? Porque eles queriam que a província de Minas Gerais se tornasse independente, mas tinham certos temas que eram tratados nessa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão que eles não tocavam. Por exemplo, o fim da escravidão. Eles não falavam isso, porque a maioria eram senhores de escravos. Já na Conjuração Baiana, nós percebemos que há assim, vários sujeitos sociais, principalmente pertencentes às classes baixas de Salvador. Tanto, né, que a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates, dada a tamanha importância
dessa classe, né, que participou desse movimento nesse momento aqui. Então, vamos lá para a Declaração dos Direitos do Homem e da Cidadã Francesa. Desculpem. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. É aquela ideia do iluminismo que a Revolução Francesa tomou para si de igualdade, né? As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, quer dizer, a ideia de igualdade jurídica. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade total de imprensa, a liberdade à propriedade, a questão do iluminismo tocou muito na questão econômica de liberdade de propriedade privada, a segurança e a resistência à opressão. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo, tá vendo? Ó, essa parte é importante, né? Hoje em dia a gente vive uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, tão tensa, né? Que as pessoas acham que pode sair falando o que quiser sem pensar no próximo, né? Ou fazendo o que quiser sem pensar no próximo. Assim, os exercícios dos direitos naturais de cada homem cada homem, me perdi aqui, não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei, no caso, a lei brasileira. Fonte, isso aqui é muito importante, tá, gente? A gente saber falar sobre a fonte que a gente está usando. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos lá. Documento 2. Aviso ao povo baiense. Ó vós, homens cidadãos, ó vós, povos curvados e abandonados pelo rei, no caso, o rei português, que o Brasil era uma colônia portuguesa, pelos seus despotismo está aqui, ó, o governo tirânico, sem limites, né, absolutista, pelos seus ministros, ó vós, povo que nasceste para seres livres, para gozares de bons efeitos da liberdade, ó vós, povos que vivei flagelados com pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vos criastes, esse mesmo rei tirando é quem se firma no trono para vos vexar, quer dizer, para vos maltratar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição, sim, para ressuscitar-se do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. As nações do mundo, todas têm seus olhos fixos na França. A liberdade é agradável para todos. O dia de nossa revolução, da nossa liberdade, de nossa felicidade, está para chegar. Animai-vos, que sereis felizes. Esse livro aqui é de uma historiadora que eu amo, que é a Marie Del Priore, Documentos de História do Brasil. Isso aqui mostra claramente o objetivo da Conjuração Baiana. Em primeiro lugar, bebeu na fonte do Iluminismo e da Revolução Francesa. Eu já gravei uma videoaula para vocês dizendo que o lema da Revolução Francesa era liberté, igualité, fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. E foi isso que o povo, né, baiense aqui desse manifesto propôs, né? Porque os iluministas que influenciaram a Revolução Francesa também eram contra a escravidão e contra o mercantilismo. Quando ele diz aqui, ó, que o rei só existe para vexar, para humilhar, para nos roubar e nos maltratar, eles já estão dando indícios que no Brasil o mercantilismo estava sendo questionado, né? E isso era fruto de quê? Dos movimentos internos e também das ideias revolucionárias iluministas que chegaram até aqui. As nações do mundo todo têm seus olhos fixos na França. Por que na França? Porque lá na França que aconteceu a Revolução Francesa, que é uma das primeiras e principais revoluções que fala sobre essa questão de liberdade política para os povos. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade, da nossa felicidade está para chegar, animais. Então, a gente vê uma clara ligação entre essa declaração dos homens cidadãos com esse documento do Manifesto da Conjuração Baiana, né? A gente percebe também aqui que essa liberdade aqui, ó, era para todos. Vamos ressuscitar o povo do abismo da escravidão, diferente da Inconfidência Mineira,
que lutava pela liberdade de Minas Gerais, mas não lutava pelo fim da escravidão. Tá? Essa diferença é muito grande, tá? Confidência Mineira, a maioria dos líderes eram senhores de escravo, não questionavam a escravidão. A Conjuração Baiana já era algo mais popular. Ela propunha reformas sociais profundas, tá bom? Então, gente, isso aqui é uma forma muito simples, mas muito simbólica da gente perceber como que um documento histórico ele é interpretado. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito complicada, mas vocês estão vendo aí, né? Que a gente analisou um texto da Revolução Francesa e um documento da história colonial do Brasil que foi preservado, graças a Deus, e a gente fez essa constatação e essa comparação. Beijos, obrigada. Se puder, fique em casa, tá bom?